Boa noite, 1h11 da madrugada. Hoje é o 10º dia, Clarice na madrugada. Eu vou ler um conto chamado Feliz Aniversário, que está no livro Laços de Família. Aliás, todo mundo deveria ter esse livro. Aproveitando que esse ano é o centenário, né, de nascimento da Clarice, a editora Rocco, ela tá reeditando a obra inteira da Clarice com as capas sendo pinturas que a Clarice fez. Então esse laço de família tá lindo. Eu não tenho, né? Eu tenho um antigo, inclusive tá numa outra casa guardado, mas Laços de Família, um conto que é um livro de contos da Clarice que é uma delícia, assim, como livro de cabeceira, é cada conto um mais lindo que o outro. Inclusive esse, olá, César, tudo bem? Gravando na madrugada. Inclusive esse conto, Feliz Aniversário, que eu vou ler hoje, ele foi eleito, né, enfim, um dos 100 melhores contos brasileiros do século. Tem um livro que, inclusive, acho que a Mel Lisboa tá lendo esses contos, eu vi enfim, outro dia, e tem 4 contos da Clarice Lispector lá, um deles é esse, Feliz Aniversário, que é outro conto, assim, da minha preferência. Inclusive o título, Feliz Aniversário, é irônico, porque se trata de uma festa de aniversário de uma senhora de 89 anos e cujos filhos só vão vê-la nesse dia do aniversário dela, quase por uma obrigação. Ela mora com a única filha, ela teve 7 filhos, 6 homens e uma mulher, um deles já faleceu e ela mora com essa filha. Então, aquela coisa, né? Laços de família. Lembra festa de família, assim? Acho que é do Lars von Trier, no sentido que, enfim, as relações todas, né, cheia de hipocrisia, cheia de, né, dedos, um não gosta do outro, então aquela festa bem por obrigação, né? Enfim, festa de família é muito mais pesado, né? Aparecem coisas horrorosas, mas esse não, esse em poucos traços a Clarice consegue nos dar assim isso, Lars von Trier, exatamente, o Dogma 5, eu não lembro, assim, eu vi há muitos anos atrás, né? Lá realmente é bem pesado, assim. Esse, na verdade, ele tem o peso do descaso com uma mãe que criou vários filhos. Todo mundo acha que ela tá caquética, vamos dizer assim, que ela parece uma estátua colocada ali na cabeceira, mas na verdade essa mulher tá mais viva do que nunca. Essa mulher aí tá bem poderosa, tá bem raivosa, enfim, Dogma 5, exatamente. É isso mesmo, César, obrigada. Beatriz, tudo bem? Acho que você vai gostar desse conto. Feliz aniversário. Então, em poucos traços, eu não vou falar mais, né? Mas tem uma epifania nesse conto, no meu ver, que é quando uma nora, eu não vou falar, mas assim, ela olha para aquela anciã, né, para aquela velha que parece estar além assim daquilo, né, estar alheia a tudo aquilo e na verdade ali por algum instante ela estabelece uma comunicação. Conhece? Ai, que bacana. Foi feito um filme na Globo, eu acho uma minissérie, um filme, enfim, não pesquisei isso direito. Feliz Aniversário. É um, enfim, é um conto é, que tem gente que fala, não tem tantos fluxos de consciência como tem às vezes, né, muitas vezes a obra da Clarice inteira, né, um personagem que vai nesse fluxo de consciência, mas na verdade tem, né, a gente consegue ver o que se passa na mente dessa senhora, minissérie. Nossa, César, obrigada, a gente combinou, né? A gente combinou. Eu tô falando e você tá complementando tudo. Amei. É, enfim, tudo que se passa na mente dessa senhora a gente consegue ver, a gente consegue entrar na cabeça de alguns personagens, né? Serginho! Nossa, quanto tempo, que legal! Ah, Clarice é o máximo. Clarice Lispector é tudo. Inclusive, eu trouxe aqui, né, para falar em laços de família. Bom,
O Feliz Aniversário, só para resumir assim esse conto, e depois eu já vou entrar nele, os laços de família estão, infelizmente, corrompidos, né? Ah, Rafael Zac, bacana. Gente, 1h16, vamos que vamos. Esse é o filho da Clarice e o Paulo, pequenininho. E aí ele deu um depoimento, porque numa outra live eu falei, né, que depois que a Clarice teve filho, ela passou a escrever com a máquina no colo. Essa imagem dela com a máquina do colo foi depois que ela teve filhos, porque ela queria que eles a interrompessem quando quisessem. Então ela ia para a sala, punha a máquina de escrever e eles a interrompiam, né, como ela fala. E e eu acho que ela escrevia de madrugada, 4, 5 da manhã, também para conseguir ter uma paz, né? Claro que é um horário todo poético também, mas para conseguir escrever um pouco sozinha. E aí aqui o filho fala um pouco isso assim, né? Ele fala: um dia desses acordei ouvindo o barulho do teclado da máquina de escrever de minha mãe. Até perceber que se tratava da chuva na janela, fui remetido à infância, quando de manhã cedo despertava ao som daquela batida antes mesmo do nascer do sol. Minha mãe acordava de madrugada e punha-se a escrever com o primeiro café. O ruído vinha sempre do mesmo ponto do apartamento no Rio ou antes da nossa casa em Washington, de onde nos mudamos em meados de 59. Da cama, eu sabia que ela estava lá, trabalhando, trabalhando. Um pequeno sofá e uma mesa lateral no canto da sala. Este era seu local de trabalho. Ali havia escrever, com a máquina apoiada no colo, quase tudo o que fez a partir do momento em que me entendi por gente. Cresci sempre por perto desse canto, e por isso, sem o sentimento de privação que deve ser comum entre os filhos de gente muito atarefada com a profissão. Clarice nem mesmo considerava seu trabalho profissional. Sempre se dizia amadora. Minha mãe viveu ocupada não só com escrever, mas também com o movimento da casa, das empregadas, dos filhos, dos telefonemas de providências. Também dedicava tempo ao jornalismo, sua outra frente de trabalho. Depois que viemos dos Estados Unidos para o Brasil, ela passou a dar continuidade ao ofício que começara na década de 40, como repórter da Agência Nacional. As crônicas, que eu também vou ler aqui, né? Algumas crônicas já li, vou ler mais. As colunas femininas e as entrevistas com personalidades foram um complemento importante para o orçamento doméstico, mas representavam um interesse menor em relação aos contos e romances, que eram um imperativo pessoal, antes de mais nada. Clarice nunca pareceu incomodada com as muitas interrupções que sofreu a produção de todos os seus livros escritos durante o período em que tinha os filhos na infância. Pedro e eu, 5 anos mais novo. Nem depois, com as muitas visitas de estudantes, pesquisadores e admiradores em nossa casa. Bom, um dia, enfim, aí segue, né? Mas o Paulo pediu para ela escrever um livro infantil e ela escreveu O Mistério do Coelho Pensante, ainda em Washington. Enfim, mas é bonito ele falar isso, né? Que ele acordou ouvindo o ruído da chuva e achou que fosse a máquina de escrever que o remeteu à infância, quando ela ficava no canto lá da sala, ela põe uma mesa com o café e o cigarro dela. E ficava no sofá com a máquina no colo. Bonita essa imagem, né? Hum, beber minha água. Ah, outras pessoas entrando, que legal. 1h20 da manhã ouvindo Clarice, que manhã. Bom, gente, vamos a esse conto. Feliz aniversário. Espero que passe todas as imagens tão preciosas assim. E todas as da família, dessa família carioca. Vamos lá. Feliz aniversário. A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam muito bem vestidos porque a visita significava, ao mesmo tempo, um passeio a Copacabana. A nora de Olaria apareceu de azul marinho, com enfeite de paetês e um drapeado disfarçando a barriga sem cinta. O marido não veio por razões óbvias. Não queria ver os irmãos. Mas mandara sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum deles, acompanhada dos 3 filhos. 2 meninas, já de peito nascendo, infantilizadas em babados cor-de-rosa e anáguas engomadas, e um menino acovardado pelo terno novo e pela gravata. Bem-vindo quem está entrando. Tendo Zilda,
a filha com quem a aniversariante morava, disposto cadeiras unidas ao longo das paredes, como numa festa em que se vai dançar, a nora de Olaria, depois de cumprimentar com cara fechada aos de casa, aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em bico, mantendo sua posição de ultrajada. Vim para não deixar de vir, dissera ela a Zilda, e em seguida sentara-se ofendida. As duas mocinhas de cor-de-rosa e o menino, amarelos e de cabelo penteado, não sabiam bem que atitude tomar e ficaram de pé ao lado da mãe, impressionados com seu vestido azul marinho e com os paetês. Depois veio a nora de Ipanema, com 2 netos e a babá. O marido viria depois. E como Zilda, a única mulher entre os 6 irmãos homens e a única que estava decidido, já havia anos, tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante, e como Zilda estava na cozinha a ultimar com a empregada os croquetes e sanduíches, ficaram a nora de Olaria, empertigada com seus filhos de coração inquieto ao lado, a nora de Ipanema na fila oposta das cadeiras, fingindo ocupar-se com o bebê para não encarar a concunhada de Olaria, a babá ociosa e uniformizada, com a boca aberta. E à cabeceira da mesa grande, a aniversariante, que fazia 89 anos. Zilda, a dona da casa, arrumara a mesa cedo, enchera de guardanapos de papel colorido e copos de papelão alusivos à data, espalhara balões sungados pelo teto, em alguns dos quais estava escrito Happy Birthday, em outros Feliz Aniversário. No centro havia disposto o enorme bolo açucarado. Para adiantar o expediente, enfeitar a mesa logo depois do almoço, encostar as cadeiras à parede, mandar os meninos brincar no vizinho para não desarrumar a mesa. Para não desarrumar a mesa. E, para adiantar o expediente, vestir a aniversariante logo depois do almoço. Pusera-lhe desde então a presilha em torno do pescoço e o broche, borrifara-lhe um pouco de água de colônia para disfarçar aquele seu cheiro de guardado, sentara à mesa. E desde as 2 horas, a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa na sala silenciosa. De vez em quando, consciente dos guardanapos coloridos, olhando curiosa um ou outro balão estremecer aos carros que passavam. E de vez em quando, aquela angústia muda, quando acompanhava, fascinada e impotente, o vôo da mosca em torno do bolo. Até que às 4 horas entrara a nora de Olaria e depois a de Ipanema. Quando a nora de Ipanema pensou que não suportaria nem um segundo mais a situação de estar sentada de frente da concunhada de Olaria, que cheia das ofensas passadas não via um motivo para desfitar desafiadora a nora de Ipanema, entraram, enfim, José e a família. E mal eles se beijavam, a sala começou a ficar cheia de gente que, ruidosa, se cumprimentava como se todos tivessem esperado embaixo o momento de, em afobação de atraso, subir os 3 lances de escada, falando, arrastando crianças surpreendidas, enchendo a sala e inaugurando a festa. Olá! Os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais, de modo que ninguém podia saber se ela estava alegre. Era posta à cabeceira. Tratava-se de uma velha grande, magra, imponente e morena. Parecia oca. 89 anos, sim senhor, disse José, filho mais velho, agora que Jonga tinha morrido. 89 anos, sim senhora, disse, esfregando as mãos em admiração pública e como sinal imperceptível para todos. Todos se interromperam atentos e olharam a aniversariante de modo mais oficial. Alguns abanaram a cabeça em admiração como a um recorde. Cada ano vencido pela aniversariante era uma vaga etapa da família toda. Sim, senhor, disseram alguns sorrindo timidamente.
89 anos, ecoou Manuel, que era sócio de José. É um brotinho, disse espirituoso e nervoso, e todos riram, menos sua esposa. A velha não se manifestava. Alguns não lhe haviam trazido presente nenhum. Outros trouxeram saboneteira, uma combinação de jersey, um broche de fantasia, um vasinho de cactos. Nada. Nada que a dona da casa pudesse aproveitar para si mesma ou para seus filhos. Nada que a própria aniversariante pudesse realmente aproveitar, constituindo assim uma economia. A dona da casa guardava os presentes, amarga, irônica. 89 anos, repetiu Manuel aflito, olhando para a esposa. A velha não se manifestava. Então, como se todos tivessem tido a prova final de que não adiantava se esforçarem, com um levantar de ombros de quem estivesse junto de uma surda, continuaram a fazer a festa sozinhos, comendo os primeiros sanduíches de presunto, mais como prova de animação que por apetite, brincando de que todos estavam morrendo de fome. O ponche foi servido. Zilda suava. Nenhuma cunhada ajudou propriamente. A gordura quente dos croquetes dava um cheiro de piquenique. E de costas para a aniversariante, que não podia comer frituras, eles riam inquietos. E Cordélia? Cordélia, a nora mais moça, sentada, sorrindo. Cordélia. A epifania já. Não, senhor, respondeu José com falsa severidade. Hoje não se fala de negócios. Está certo, recuou Manuel depressa, olhando rapidamente para sua mulher, que de longe estendia um ouvido atento. Nada de negócios, gritou José. Hoje é dia da mãe. Na cabeceira da mesa já suja, os copos maculados, só o bolo inteiro, ela era a mãe. A aniversariante piscou os olhos. E quando a mesa estava imunda, as mães enervadas com o barulho que os filhos faziam, enquanto as avós se recostavam complacentes nas cadeiras, então fecharam a inútil luz do corredor para acender a vela do bolo. Uma vela grande com um papelzinho colado onde estava escrito 89. Mas ninguém elogiou a ideia de Zilda, e ela se perguntou angustiada se eles não estariam pensando que fora por economia de velas. Ninguém se lembrando de que ninguém havia contribuído com uma caixa de fósforo sequer para a comida da festa que ela, Zilda, servia como uma escrava, os pés exaustos e o coração revoltado. Então acenderam a vela. E então José, o líder, cantou com muita força, entusiasmando com um olhar autoritário os mais hesitantes ou surpreendidos. Vamos, todos de uma vez! E todos, de repente, começaram a cantar alto como soldados. Despertada pelas vozes, Cordélia olhou esbaforida. Como não haviam combinado, uns cantaram em português e outros em inglês. Tentaram então corrigir, e os que haviam cantado em inglês passaram a português, e os que haviam cantado em português passaram a cantar bem baixo em inglês. Enquanto cantavam, a aniversariante, à luz da vela acesa, meditava como junto a uma lareira. Escolheram um bisneto menor, que, debruçado no colo da mãe, encorajadora, apagou a chama com um único sopro, cheio de saliva. Por um instante bateram palmas à potência inesperada do menino que, espantado e exultante, olhava para todos encantado. A dona da casa esperava com o dedo pronto no comutador do corredor e acendeu a lâmpada. Viva a mamãe! Viva a vovó! Viva a dona Anita! Disse a vizinha que tinha aparecido. Happy birthday! Gritaram os netos do colégio Bennett. Bateram ainda algumas palmas ralas. A aniversariante olhava o bolo apagado, grande e seco. Aperta o bolo, vovó! Disse a mãe dos 4 filhos. É ela quem deve partir, assegurou incerta a todos com ar íntimo e intrigante. E como todos aprovassem, satisfeitos e curiosos,
ela se tornou de repente impetuosa. Parta o bolo, vovó! Oi, quem tá entrando agora? E de súbito, a velha pegou na faca e, sem hesitação, como se hesitando um momento ela toda caísse para a frente, deu a primeira talhada com punho de assassina. Que força! Segredou a nora de Ipanema. E não se sabia se estava escandalizada ou agradavelmente surpreendida. Estava um pouco horrorizada. Há um ano, ela ainda era capaz de subir essas escadas com mais fôlego do que eu, disse Zilda amarga. Dada a primeira talhada, como se a primeira pá de terra tivesse sido lançada, todos se aproximaram de prato na mão, insinuando-se em fingidas acotoveladas de animação, cada um para a sua pazinha. Em breve, as fatias eram distribuídas pelos pratinhos, num silêncio cheio de rebuliço. As crianças pequenas, com a boca escondida pela mesa e os olhos ao nível da testa, acompanhavam a distribuição com muda intensidade. As passas rolavam do bolo entre farelos secos. As crianças angustiadas viam-se desperdiçarem as passas, acompanhavam atentas a queda. E quando foram ver, não é que a aniversariante já estava devorando o seu último bocado? E por assim dizer, a festa estava terminada. Cordélia olhava ausente para todos. Sorria. Já lhe disse, hoje não se fala em negócios, respondeu José radiante. Está certo, recolheu-se Manuel conciliador, sem olhar a esposa que não o desfitava. Está certo, tentou Manuel sorrir e uma contração passou-lhe rápido pelos músculos da cara. Hoje é dia da mãe, disse José. Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de Coca-Cola, o bolo desabado, ela era a mãe. O aniversariante piscou. Eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu, como um morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira e mais alta. Ela era a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os e olhava-os piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente como se cuspisse. Rodrigo, o neto de 7 anos, era o único a ser carne de seu coração. Rodrigo, com aquela carinha dura, viril e despenteada. Cadê Rodrigo? Rodrigo, com o olhar sonolento e entumecido naquela cabecinha ardente, confusa. Aquele seria um homem. Mas, piscando, ela olhava os outros, a aniversariante. Oh, o desprezo pela vida que falhava. Como? Como, tendo sido tão forte, pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem, a quem obediente e independente ela respeitara, a quem respeitara e que lhe fizera filhos e lhe pagara os 4 partos e lhe pagara os... Vou voltar, pera. Enfim, ela tá olhando para os filhos, você vê como ela tá super ligada em tudo e tá se pensando, como? Eu vou voltar daqui, tá? Não vi essa parte. Ela, como tendo sido tão forte, pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos. Ela, a forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem, a quem obediente e independente ela respeitara, a quem respeitara e que lhe fizera filhos, e lhe pagara os partos, e lhe honrara os resguardos. O tronco fora bom, mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio.
Uns comunistas, era o que eram, uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha. Parecia um rato se acotovelando a sua família. Incoercível, virou a cabeça e, com força insuspeita, cuspiu no chão. Mamãe? Gritou mortificada a dona da casa. Que é isso, mamãe? Gritou ela passada de vergonha e não queria sequer olhar os outros. Sabia que os desgraçados se entreolhavam vitoriosos, como se coubesse a ela dar educação à velha. E não faltaria muito para dizerem que ela já não dava mais banho na mãe. Jamais compreenderiam o sacrifício que ela fazia. Mamãe, que é isso? Disse baixo, angustiada. A senhora nunca fez isso? Acrescentou alto para que todos ouvissem. Queria se agregar ao espanto dos outros quando o galo cantar pela terceira vez, renegarás tua mãe. Mas seu enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como se estivessem de acordo que a velha não passava agora de uma criança. Ultimamente ela deu para cuspir, terminou então confessando contrita para todos. Todos olharam a aniversariante, compungidos, respeitosos, em silêncio. Parecia um rato se acotovelando a sua família. Os meninos, embora crescidos, provavelmente já além dos 50... Os meninos, provavelmente, embora crescidos, provavelmente já além dos 50 anos, que sei eu, os meninos ainda conservavam os traços bonitinhos. Mas que mulheres haviam escolhido! E que mulheres os netos, ainda mais fracos e mais azedos, haviam escolhido! Todas vaidosas e de pernas finas, com aqueles colares falsificados de mulher que na hora não aguenta a mão, aquelas mulherzinhas que casavam mal os filhos, que não sabiam pôr uma criada em seu lugar, e todas elas com as orelhas cheias de brincos, nenhum de ouro. A raiva a sufocava. Me dá um copo de vinho, disse. O silêncio se fez de súbito, cada um com um copo imobilizado na mão. Vovozinha, não vai lhe fazer mal? Insinuou cautelosa a neta roliça e baixinha. Que vovozinha que nada! Explodiu a amarga aniversariante. Que o diabo vos carregue, corja de maricas, cornos e vagabundas! Me dá um copo de vinho, Dorothy! Ordenou. Dorothy não sabia o que fazer. Olhou para todos em pedido cômico de socorro. Mas, como máscaras isentas e inapeláveis, de súbito nenhum rosto se manifestava. A festa interrompida, os sanduíches mordidos na mão, algum pedaço que estava na boca a sobrar seco, inchando tão fora de hora a bochecha, todos tinham ficado cegos, surdos e mudos, com croquetes na mão, e olhavam impassíveis. Desamparada, divertida, Dorothy deu o vinho. Astuciosamente, apenas 2 dedos no copo. Inexpressivos, preparados, todos esperavam pela tempestade. Mas não só a aniversariante não explodiu com a miséria de vinho que Dorothy lhe dera, como não mexeu no copo. Seu olhar estava fixo, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Todos se entreolharam polidos, sorrindo cegamente, abstratos, como se um cachorro tivesse feito pipi na sala. Com estoicismo, recomeçaram as vozes e risadas. A nora de Olaria, que tivera o seu primeiro momento uníssono com os outros, quando a tragédia vitoriosamente parecia prestes a se desencadear, teve que retornar sozinha à sua severidade, sem ao menos o apoio dos 3 filhos, que agora se misturavam traidoramente com os outros. De sua cadeira reclusa, ela analisava crítica aqueles vestidos sem nenhum modelo, sem um drapeado, a mania que tinham de usar vestido preto com colar de pérolas, o que não era moda coisa nenhuma, não passava era de economia. Examinando distante os sanduíches que quase não tinham levado manteiga, ela não se servira de nada, só comer uma coisa de cada, para experimentar.
E por assim dizer, de novo a festa estava terminada. As pessoas ficaram sentadas benevolentes, algumas com a atenção voltada para dentro de si, à espera de alguma coisa a dizer. Outras vazias e expectantes, com um sorriso amável, o estômago cheio daquelas porcarias que não alimentavam, mas tiravam a fome. As crianças, já incontroláveis, gritavam, cheias de vigor. Umas já estavam de cara imunda, as outras, menores, já molhadas. A tarde caía rapidamente. E Cordélia? Cordélia olhava ausente, com um sorriso estonteado, suportando sozinha o seu segredo. O que é que ela tem? Alguém perguntou com uma curiosidade negligente, indicando-a de longe. O que é que ela tem? O que é que ela tem? Indicando-a de longe com a cabeça, mas também não responderam. Acenderam o resto das luzes para precipitar a tranquilidade da noite. As crianças começavam a brigar, mas as luzes eram mais pálidas que a tensão pálida da tarde. E o crepúsculo de Copacabana, sem ceder, no entanto, se alargava cada vez mais e penetrava pelas janelas como um peso. Tenho que ir, disse perturbado uma das noras, levantando-se e sacudindo os farelos da saia. Vários se ergueram, sorrindo. A aniversariante recebeu um beijo cauteloso de cada um, como se sua pele tão infamiliar fosse uma armadilha. E impassível, piscando, recebeu aquelas palavras propositadamente atropeladas que lhe diziam, tentando dar um final arranco de efusão ao que não era mais senão passado. A noite já viera quase totalmente. A luz da sala parecia então mais amarela e mais rica, as pessoas envelhecidas. As crianças já estavam histéricas. Será que ela pensa que o bolo substitui o jantar? Indagava-se a velha nas suas profundezas. Mas ninguém poderia adivinhar o que ela pensava. E para aqueles que junto da porta ainda a olharam uma vez, a aniversariante, era apenas o que parecia ser, sentada à cabeceira da mesa imunda, com a mão fechada sobre a toalha como encerrando um cetro, e com aquela mudez que era a sua última palavra. Com um punho fechado sobre a mesa, nunca mais ela seria apenas o que ela pensasse. Sua aparência, afinal, a ultrapassara e, superando-a, se agigantava serena. Cordélia olhou-a espantada. O punho mudo e severo sobre a mesa dizia para a infeliz nora que, sem remédio, amava talvez pela última vez. É preciso que se saiba. É preciso que se saiba que a vida é curta, que a vida é curta. Porém, nenhuma vez mais repetiu, porque a verdade era um relance. Cordélia olhou-a estarrecida e para nunca mais, nenhuma vez repetiu. Enquanto Rodrigo, neto da aniversariante, puxava a mão daquela mãe culpada, perplexa e desesperada, que mais uma vez olhou para trás, implorando à velhice ainda um sinal de que uma mulher deve, num ímpeto dilacerante, enfim agarrar a sua derradeira chance de viver. Agarrar a sua derradeira chance e viver. E é de viver, né, o amor. Mais uma vez, Cordélia quis olhar. Mas a esse novo olhar, a aniversariante era uma velha à cabeceira da mesa. Passara o relance. E arrastada pela mão paciente e insistente de Rodrigo, a nora seguiu-a, espantada. Nem todos têm o privilégio e o orgulho de se reunirem em torno da mãe, pigarreou José, lembrando-se de que Jonga é quem fazia os discursos. Da mãe, vírgula. Riu baixo a sobrinha e a prima mais lenta riu sem achar graça. Nós temos, disse Manuel, acabrunhado, sem mais olhar para a esposa. Nós temos esse grande privilégio, disse distraído, enxugando a palma úmida das mãos. Mas não era nada disso. Apenas o mal-estar da despedida. Mas não era nada disso. Apenas o mal-estar da despedida. Nunca se sabendo ao certo o que dizer, José esperando de si mesmo, com perseverança e confiança, a próxima frase do discurso, que não vinha.
que não vinham, que não vinha. Os outros aguardavam. Como Jonga fazia falta nessas horas. José enxugou a testa com o lenço. Como Jonga fazia falta nessas horas. Também fora o único a quem a velha sempre aprovara e respeitara, e isso dera a Jonga tanta segurança. E quando ele morrera, a velha nunca mais falara nele, pondo um muro entre sua morte e os outros. Esquecera-o, talvez, mas não esquecera aquele mesmo olhar firme e direto com que desde sempre olhara os outros filhos, fazendo-os sempre desviar os olhos. Amor de mãe era duro de suportar. José enxugou a testa, heróico, risonho, e de repente veio a frase: "Até o ano que vem!" Disse José subitamente com malícia, encontrando assim, sem mais nem menos, a frase certa. Uma indireta feliz. Até o ano que vem, hein? Repetiu com receio de não ser compreendido. Olhou-a, orgulhoso da artimanha da velha que espertamente sempre vivia mais um ano. No ano que vem nos veremos diante do bolo aceso, esclareceu melhor o filho Manuel, aperfeiçoando o espírito do sócio. Até o ano que vem, mamãe. E diante do bolo aceso, disse ele bem explicado, perto de seu ouvido, enquanto olhava o obsequiador para José. E a velha de súbito cacarejou um riso frouxo, compreendendo a alusão. Então ela abriu a boca e disse: "Pois é." Estimulado pela coisa ter dado tão inesperadamente certo, José gritou-lhe emocionado, grato, com os olhos úmidos: "No ano que vem nos veremos, mamãe." "Não sou surda", disse a aniversariante, rude, acarinhada. Os filhos se olharam rindo, vexados, felizes. A coisa tinha dado certo. As crianças foram saindo alegres, com o apetite estragado. A nora de olaria deu um cascudo de vingança no filho alegre demais e já sem gravata. As escadas eram difíceis, escuras. Incrível insistir em morar num prédiozinho que seria fatalmente demolido mais dia menos dia, e na ação de despejo, Zilda ainda ia dar trabalho e querer empurrar a velha para as noras. Pisado o último degrau, com alívio, os convidados se encontraram na tranquilidade fresca da rua. Era noite, sim, com o seu primeiro arrepio. "Adeus! Até outro dia! Precisamos nos ver!" "Apareçam!" disseram rapidamente. Alguns conseguiram olhar nos olhos dos outros com uma cordialidade sem receio. Alguns abotoavam os casacos das crianças, olhando o céu à procura de um sinal do tempo. Todos sentindo obscuramente que na despedida se poderia talvez, agora sem perigo de compromisso, ser bom e dizer aquela palavra a mais. Que palavra? Eles não sabiam propriamente e olhavam-se sorrindo, mudos. Era um instante que pedia para ser vivo, mas que era morto. Começaram a se separar, andando meio de costas, sem saber como se desligar dos parentes sem brusquidão. "Até o ano que vem!" repetiu José a indireta feliz, acenando a mão com um vigor efusivo. Os cabelos ralos e brancos esvoaçavam. Ele estava gordo, pensaram. Precisava tomar cuidado com o coração. "Até o ano que vem!" gritou José, eloquente, grande, e sua altura parecia desmoronável. Mas as pessoas já afastadas não sabiam se deviam rir alto para ele ouvir ou se bastaria sorrir mesmo no escuro. Além de alguns pensarem que felizmente havia mais do que uma brincadeira na indireta e que só no próximo ano seriam obrigados a se encontrar diante do bolo aceso. Enquanto que outros, jamais no escuro da rua, pensavam se a velha resistiria mais um ano ao nervoso e à impaciência de Zilda, mas eles, sinceramente, nada podiam fazer a respeito. "Pelo menos 90 anos", pensou melancólica. "Pelo menos 90 anos", pensou melancólica a nora de Ipanema. "Para completar uma data bonita", pensou sonhadora.
Enquanto isso, lá em cima, sobre escadas e contingências, estava a aniversariante, sentada à cabeceira da mesa, ereta, definitiva, maior do que ela mesma. Será que hoje não vai ter jantar? Meditava ela. A morte era o seu mistério. E esse foi o conto. Ai, gente, é tão maravilhoso esse conto, porque ela descreve, né, essa família. E a velha percebe tudo, né? Não consegue ter uma alegria real ali naquela festa. Tudo uma coisa, ninguém se suportando, uma alegria falsa, na obrigação de ter que comemorar. Oi, André! André Moss, tudo bem? Vi que você entrou no começo, obrigada. E aquela hora da Nora, a Cordélia, né? Uma personagem de Shakespeare, sonhadora, Cordélia, é, que dá a entender que tá vivendo um amor, né? Deve estar traindo o marido. Oi, Tia Vânia! Tudo bem? Acabei de ler o conto. Depois você vê no feed. Aliás, obrigado quem viu ao vivo. Obrigado quem está vendo agora, gravado. Se você estiver vendo no YouTube, é, se inscreve no canal. Enfim, né? Então essa reunião de família que mal se suporta, que se vê uma vez por ano para comemorar o aniversário dessa anciã, mãe de todas, né? Que ela mesma, como é que eu fui mãe dessa gente, né? Opaca. Ela saca tudo, né? E a Cordélia, enfim, tava falando que tá traindo esse marido. Esse é o momento para mim mais lindo do conto. Eu acho que tem essa epifania do instante clariciano, né? Porque ela olha para a velha e é como se a velha dissesse para ela: a vida é curta, né? Aquela imagem, aquela coisa, a vida é curta, minha filha, vai viver. E depois ela olha, já é uma velha inalcançável. Mas esse momento, né, que você quer uma confirmação e talvez a velhice traga isso, né? No outro conto que eu li também, a partir do trem, tem uma jovem de 37 anos e uma senhora de 87 anos que se encontram numa viagem de trem. Uma tá fugindo do marido, né? Depois vocês veem o quanto lindo a partida do trem. Tá fugindo do marido e a outra tá indo para casa de um dos filhos, porque a filha dela já, enfim, não suporta mais ela, não dá atenção merecida. Então, então também tem isso, né? Assim, o que a velhice significa, né? Que agora ela era maior do que a velhice, né? Não importava mais o que ela pensasse, ainda mais, né? É como objeto. A filha jogou ela lá 2 horas antes da festa, senta na cabeceira para facilitar o expediente, né? Um móvel. No outro conto, a Clarice traz essa imagem também, é um móvel que vai mudando de lugar, né? E a juventude, que ainda pode fazer suas escolhas e pode lutar, né, por alguma vida. Então me lembra isso, essa outra imagem que a Clarice trabalhou nesse outro conto também. Olha, o André é de Miami, que bacana, terminou a leitura dos Miseráveis. Uau! Parabéns, legal. Adoro as leituras, obrigada. Enfim, se alguém tiver algum comentário sobre Feliz Aniversário, né? É um conto de uma verdade tão amarga, né? Infelizmente. Mas a Clarice tem um olhar muito, né, aguçado para a humanidade, para a uniformidade da humanidade. Ah, tá entrando agora no finalzinho, Bela Scarparo, tudo bem? Vai ficar salvo no feed, né? Vi que várias pessoas entraram no meio. Eu não faço isso geralmente de dar oi assim no meio do conto, né? Mas eram pessoas que eu conhecia, enfim, outras eu fiquei com vontade, mas, né, não sei como é que foi a leitura com isso também, se alguém quiser comentar, né? Foi breve, mas é legal fluir o conto, né? É um conto que traz muitas imagens, realmente. Ah, a humanidade é de uma desoladora uniformidade, né? Já disse Nietzsche. Ô, família. Enfim, não são todas, né?
Todas têm os seus lados, mas é bacana, né? Festa de família. Feliz aniversário, esse foi o conto. Ei, obrigada. Então tá, alguém quer fazer algum comentário? Gostaria de perguntar alguma coisa, né? Senão eu encerro hoje aqui. 1h56, né? Um conto que tem meia hora, mais de meia hora, um conto longo, que está entre os 100 melhores contos brasileiros do século, dessa coletânea. Eu esqueci, Ítalo Morricone, será que fez? Não lembro, enfim, do autor dessa coletânea, mas é um conto, enfim, incrível. A narrativa, né? Como ela vai construindo essa narrativa e vai nos envolvendo nessa festa, né? Então tá bom. Eu encerro hoje aqui. Vê depois salvo. Tem bastante gente entrando agora. Você vê que às 2 da manhã, muita gente, né? Eu vou fazer outra leitura agora. 2 da manhã eu vou fazer. Ai, ai. Tá? Então vejam depois, salvo quem entrou agora, quem está vendo, obrigada, quem está vendo agora, quem está vendo no YouTube. E é isso, tá bom? Fernando Mafia, obrigada pelas edições que está fazendo no canal, são lindas. E agora a gente vai ter outro parceiro, o Sérvulo Augusto, que vai fazer uma trilha para abertura com o logo, né? Vai ficar bem bacana, tá bom? Então me despeço, muito obrigada e é isso. Até o dia 11 de 100, dia 11 de 100, né? Eu vou ler 100 contos ou crônicas da Clarice Lispector. Beijos a todos. Obrigada.